Existe uma narrativa no Antigo Testamento que, se eu for honesto, considero uma das mais perturbadoras de toda a Bíblia. Poderia facilmente ser classificada como imprópria para menores de idade. Antes de prosseguir, quero garantir que você esteja ciente de que esta narrativa não é adequada para todas as idades e pode desencadear memórias traumáticas do seu passado. A história a que me refiro está nos capítulos 19 a versos de número 21 do livro de Juízes. Muitas pessoas conhecem o capítulo 19, mas poucos exploram o restante da narrativa. Acredito que há várias lições cruciais que podemos extrair de uma história tão perturbadora. Primeiramente, vou apresentar a história de maneira dramática e, em seguida, explorar as lições que considero valiosas. Junte-se a mim em Juízes, capítulo 19. Nos dias em que não havia rei em Israel, um levita que residia numa parte remota do país montanhoso de Efraim adquiriu uma mulher de Belém de Judá como sua concubina. É importante compreender que esse homem era um levita e morava no norte de Israel, enquanto a mulher está no sul, em Belém. A história continua. Ela foi infiel e o deixou, retornando à casa de seu pai em Belém de Judá, onde permaneceu por alguns meses. Traída, ela volta para a casa do pai. O levita, desejando recuperar sua esposa, viaja do norte, do país montanhoso de Efraim, até o sul, em Belém, para trazê-la de volta. Ao chegar, o pai dela é muito hospitaleiro, mas várias vezes o levita expressa a necessidade de partir. O pai insiste para que ele fique mais uma noite, repetindo-se por vários dias. Finalmente, o levita decide partir. A tragédia ocorre durante a jornada de volta para casa. Eles estão viajando de Belém, no sul de Israel, para o norte em Efraim, quando se aproximam de Jebus e o dia está quase acabando. O servo sugere parar em Jebus para passar a noite, mas o mestre se recusa, preferindo ir até Gibeá, uma cidade israelita. A jornada continua. O sol se põe enquanto se aproximam de Gibeá. A história continua, mas a tragédia e as reviravoltas que se desenrolam destacam a complexidade e as nuances da narrativa bíblica. Através desse relato, podemos extrair lições profundas sobre a sociedade da época e considerações éticas que ressoam até os dias atuais. Pronto para recebê-los em suas moradas, a hospitalidade desempenhava um papel significativo na tradição israelita. No fim da noite, um senhor de idade surge na praça questionando por que ainda estão ali. Ao ouvir que ninguém os acolheu, ele oferece gentilmente: "Você pode pernoitar comigo esta noite", sugere o idoso. O levita agradece, assegurando que não precisam de nada além de um local para repousar a cabeça. Com humildade, ele enfatiza que tem provisões suficientes para si, seu servo e a concubina. Só necessitamos de um local para descansar, e se nos conceder um travesseiro será suficiente, acrescenta o levita. O homem idoso responde amigavelmente: "Sem problemas, fiquem à vontade." Assim, o homem levita, acompanhado de seu servo e concubina, passa a noite na residência desse anfitrião em Gibeá. Entretanto, a trama toma um rumo sombrio quando, enquanto desfrutavam da bela noite, homens mal-intencionados da cidade cercam a casa, batendo a porta. Solicitam ao dono da casa, o homem idoso, que entregue o levita para que possam ter relações com ele. O dono da casa, repudiando tal atrocidade, apela a OS seus irmãos, sugerindo a oferta de sua filha virgem e a concubina para preservar o levita. Infelizmente, sua súplica não é atendida, e a concubina é retirada de sua segurança, sujeita a abusos ao longo da noite pelos homens pervertidos. O relato de fato pode ser considerado impróprio para menores e pode reavivar lembranças dolorosas, pois ilustra a angústia de uma mulher violentada ao longo da noite por um grupo de homens pervertidos. Ao amanhecer, a mulher retorna, exausta e espancada, desabando na porta da casa do homem onde seu senhor estava. Ao perceber que a mulher não responde, o levita, angustiado, percebe que ela não suportou os abusos. Com pesar, ele a coloca em seu jumento e parte para casa. A narrativa atinge seu clímax quando, ao chegar em casa, o levita toma uma decisão chocante e horripilante. Ele a corta em 12 partes, membro por membro, enviando-as a todas as tribos de Israel.
Essa história destaca a falta de responsabilidade e moralidade na sociedade, oferecendo uma base para reflexão sobre questões éticas e a importância de proteger os vulneráveis. Há, inegavelmente, lições profundas a serem extraídas desse relato trágico, à medida que exploramos os eventos subsequentes nos capítulos finais desta narrativa. Apresentamos uma forte inclinação a nos desviar quando não há uma figura de autoridade, um rei, que nos guie. No capítulo 19 de Juízes, versículo 1, anteriormente mencionado e revisitado, vemos claramente que, na ausência de um líder, sentimos-nos menos obrigados a prestar contas por nossas escolhas e ações. Essa falta de responsabilidade pode levar a decisões prejudiciais, pois acreditamos erroneamente que somos livres para agir sem prestar contas a ninguém. A ausência de um rei em Israel resultou em uma sociedade onde a lei existia, mas não era respeitada ou aplicada. Isso permitiu que eventos inimagináveis acontecessem, como a narrativa trágica nos capítulos 19 ao capítulo 21. A segunda lição destacada é a importância de tratar cada ser humano como um portador da imagem de Deus. O homem na história, ao sugerir que fizessem o que quisessem com sua filha e a concubina, ilustra uma mentalidade que valoriza mais a própria vida e virtude do que a dignidade de suas entes queridas. É crucial internalizar essa lição e aplicá-la em nossas vidas diárias, evitando comportamentos inapropriados, como acessar conteúdo inadequado online. A terceira lição abordada no vídeo ressalta que, à medida que nos distanciamos de Deus, tornamo-nos mais suscetíveis a cometer atos que jamais imaginamos. A nação de Israel, ao longo do livro de Juízes, serve como um exemplo claro de como o afastamento de Deus culmina em ações extremas e prejudiciais. A narrativa não se encerra no capítulo 19, mas se desdobra em uma guerra civil entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim no capítulo 20. A batalha resulta em perdas significativas de vidas de ambos os lados. A quarta lição enfatiza que cada decisão ruim traz consequências inesperadas. Ao concluir essa parte da narrativa, as tribos começam a sentir pena da tribo de Benjamim, temendo sua extinção devido à escassez de mulheres. As decisões tomadas anteriormente geram dilemas adicionais, evidenciando que as consequências de nossas escolhas não podem ser controladas. Cada decisão, boa ou ruim, acarreta consequências que não podemos prever. Esteja ciente de que, embora possamos escolher nossas ações, não temos controle sobre as consequências que se desdobram. É imperativo ponderar sobre essas lições e refletir sobre como podemos aplicá-las em nossa própria jornada. As implicações e o dilema tornam-se pessoais quando percebemos que não podemos selecionar o tipo de consequências que enfrentaremos. Nessa narrativa, os israelitas recorrem a uma solução para o problema gerado por suas ações. Eles decidem atacar o clã de Jabes de Gileade, eliminando os homens e capturando as 400 mulheres que nunca estiveram com um homem. Essas mulheres são então dadas a 400 dos 600 homens benjamitas para procriarem. No entanto, surge um problema simples de matemática. Com 600 homens e apenas 400 mulheres disponíveis, 200 homens benjamitas ficam sem esposas. Como mencionado anteriormente, uma decisão ruim frequentemente desencadeia outra. Os israelitas enfrentam outra decisão complicada ao reconhecerem um juramento de não darem suas filhas a AOS benjamitas. No entanto, não há restrições quanto a se as mulheres são conquistadas. Eles sugerem a AOS benjamitas que aproveitem um festival próximo, onde algumas de suas filhas estarão dançando. Se os benjamitas as encontrarem e levá-las, estarão livres do juramento, permitindo que tenham esposas. Durante o festival, esses 200 homens benjamitas roubam e sequestram as mulheres, levando-as como esposas. O ciclo de decisões ruins continua a afetar negativamente muitas vidas. A quinta e última lição enfatiza que, mesmo em meio às escolhas destrutivas, Deus oferece graça. Apesar das consequências das decisões ruins, o livro de Juízes termina com os benjamitas reconstruindo suas cidades e vivendo nelas. Embora Deus tenha demonstrado graça, permitindo a reconstrução da tribo de Benjamim, as implicações de suas decisões ainda se fazem sentir.
O livro encerra com a constatação de que, na ausência de um rei em Israel, cada pessoa fazia o que lhe parecia certo. A mensagem central é clara. Cada decisão traz consigo consequências, muitas vezes imprevisíveis e incontroláveis. Que essa reflexão sirva como lembrete de que as escolhas que fazemos moldam nosso caminho. E a graça de Deus persiste mesmo nas consequências destrutivas. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Meu principal propósito é auxiliar pessoas que compartilham do mesmo desejo que o meu, que é construir uma carreira na internet, a conquistar esse objetivo através do YouTube. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, compartilhe e deixe seu comentário para nos motivar a criar novos conteúdos. Inscreva-se no canal.